A situação dos Estados Unidos não está legal, mano. Muita coisa acontecendo lá e eu acho que a gente já começa a falar, a gente pode começar a falar já dos estágios do fascismo e em que level os Estados Unidos se encontra nesse argumento, né? A coisa desandou lá, né? Vale lembrar que o Trump não tá nem há um ano nesse novo mandato dele. 8 meses, né? E é aquilo, né, Miojo? De avanço em avanço autoritário, se não tem nenhum freio, nenhuma contrapartida que o impeça, bom, só pode descambar pra uma autocracia, para uma ditadura, talvez, né? Em que pé que será que tá os Estados Unidos nesse momento? Sobre isso que queremos falar hoje, sobre o nível de autocracia barra fascismo, a gente vê o governo dos Estados Unidos. E porque, assim, de certa forma, parece que isso está longe da gente, mas não está. Porque esse problema é um problema no nosso continente. E qualquer coisa que acontecer ali pode sim influenciar de várias formas, assim, até ideias imaginárias, uma possível guerra civil que os Estados Unidos pode começar a sofrer. Eu acho que para entender isso, a gente tem que passar primeiro para a ordem executiva do Trump, né? Sobre a Antifa. Sim. Porque essa ordem, tecnicamente, ela não tem poder nenhum dentro dos Estados Unidos. O que aconteceu foi que o Trump usou a morte do Kirk para basicamente impulsionar os projetos políticos dele e poder colocar um target nas costas dos opositores políticos dentro dos Estados Unidos. Vale lembrar, né, que a morte do Kirk não foi pelas mãos de uma pessoa trans, não foi pelas mãos de um homem preto, como se especulava a início, né? Obviamente que houveram essas especulações de início. Foi um cara branco, republicano, incel, filho de xerife, que foi entregue pelas autoridades pelo próprio pai, né? Mas para eles pouco importa isso, né? Porque o acontecimento foi usado como um estopim para perseguir seus opositores, não é mesmo? Exatamente, porque aí você cria um inimigo doméstico para você justificar a sua expansão de poder dentro do país. Ali no caso do executivo, mas é que ele já está passando, né, da linha do executivo. Já passou muito, na verdade, né? Ele já tá na linha do legislativo dos Estados Unidos, criando essas ordens executivas que não têm validade legal, porém, ele sempre está fazendo isso direcionado às Forças Armadas. Se você parar pra pensar, todas as ações mais fortes que aconteceram no governo Trump foram ações que algum braço militar foi agir. Ou o ICE, que é uma galera muito louca. Tá falando da ideia do ICE aí, eu nem sei se vocês acompanharam, tá? Não sei se você viu que a Nintendo proibiu eles de usar a música do Pokémon. Porque o governo do Trump tem essa mania, né, de fazer memes sobre essas coisas. Mas eles fizeram uma campanha pra se alistar no ICE com a música Temos Que Pegar. Isso que aconteceu, irmão. Cara, assim, o fascismo, ele é nojento, velho. O fascismo, no tempo que a gente tá vivendo, ele é nojento, meu irmão. Eu não acho que é do tempo que a gente tá vivendo, não. Eu acho que é o fascismo. É porque na época de... Não, é no tempo que a gente tá vivendo, sim, Miojo. Porque na época de Mussolini e Hitler, não tinha Pokémon. Eles não tinham como fazer essas gracinhas naquela época, sabe? Mas eles usavam... Então, e aí que você se engana. Porque eles usavam a indústria de animação pra fazer isso. É verdade. E, mano, se você pegar a indústria alemã de animação, ela, tipo, produzia... É por isso que tem os estereótipos do judeu nos desenhos. Que sempre é um cara narigudo, sabe? Sim, sim. Ele é, tipo, uma pessoa meio... curvada, monstruosa, tem aquela caricatura, isso. né? Sempre alisando as mãos, querendo dinheiro. Exato. E tem avareza, né? Ela, tipo... Então, isso já era propaganda. É o mesmo fascismo. Não, é verdade, você tem razão. Você entendeu? Quando a gente começa a olhar o bagulho, eu digo, não, peraí. Os caras são nojentos porque eles estão usando Pokémon. Opa! Não é nova essa estratégia. Se eles estivessem naquela época, eles usariam, total. Com certeza, né? Com certeza. Então, todas as formas de mídia são formas de propaganda. Com certeza. E aí, ele usa o espetáculo da morte do cara que morreu por um atentado. E aí, eles falam que a esquerda que está fazendo isso.
E a Antifa, que pra quem não conhece a Antifa, a gente tá ouvindo a gente falar Antifa. O que é a Antifa? A Antifa, ela é uma ideia, né? Ela não é uma organização. Não existe uma organização Antifa, com sede, membros, centralizado, né? Exato. A Antifa, ela é um movimento antifascista. Isso é Antifa. E a Antifa, ela existe em todas as partes do mundo. Não é um negócio assim, nossa, existe uma centralização do poder, esse é o grupo que organiza a Antifa. O que o Trump está tentando fazer é criar uma organização que não existe, para que ele possa justificar o uso das Forças Armadas dentro dos Estados Unidos. A gente teve isso aqui, paralelamente, porque não é a mesma coisa, no AI-5, mano. A diferença é que o AI-5 fechou o Congresso. Embora o Congresso tenha fechado, né? Agora. Porque, não o Congresso acabou de fechar, né? O governo vai fechar. Porque não houve acordo na lei orçamentária. Então, o debate aqui, mano, é que, tirando o fechamento, né, a força do Congresso, os Estados Unidos já tá com censura nos níveis altíssimos. Ele já está expulsando os indesejáveis do país, né, aos montes. E tem outras coisas que estão aparecendo no meio do caminho, que estão deixando claro o que é a América de volta. Que a gente já sabia, mas agora os detalhes eles estão muito mais claros, né? Hoje, exatamente hoje, que a gente tá gravando no dia 1º, o episódio tá saindo no dia 2º, então tá recente pra todo mundo. O que acontece é o seguinte, ontem o Trump fez um discurso pro exército, no dia 30/9. Já foi algo extremamente suspeito, né? Porque eles convocaram todos os generais, tenentes e o caramba que estavam espalhados pelo mundo, alguns, pra ir pra essa reunião e não falaram qual era o motivo, né, da convocação. Então já é uma coisa... Era uma convocação de emergência. Uma convocação de emergência bastante suspeita, né? E aí, mano, começa o discurso do secretário dele, dessa porcaria desse departamento de guerra. O Pete Hegseth, né? E o Pete, ele começa a falar sobre o peso do batalhão. Ele fala, ele chega a falar na abertura dele do discurso. Primeiro ele fala que eles estão em guerra, né? Eles têm que estar preparados pra guerra. Tanto o Trump quanto ele deixaram claro que quem não gostar disso, pega e vai embora. Pode sair fora, você entendeu? Ninguém precisa... o Trump, ele começa o discurso dele falando o seguinte. Hoje aqui, vocês estão aqui pra se descontrair, né? Vamos dar risada e bababá, porque ele chega a falar um bagulho, o pessoal dá risada e ele fala... Vocês não... né? Ele falou sério isso. Vocês não têm permissão pra dar risada, né? E aí ele mudou de ideia no meio do discurso que ele falou, porque eu acho que ele falou, puta, falei merda. E ele começa a falar, não, hoje é um dia descontraído, tal, não sei o que lá, e bababá. E vocês podem bater palma, né? Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Pode fazer o que vocês quiserem. Quem não gostar também pode levantar e sair. Mas já sai sabendo que vai perder a patente, aposentadoria, vai perder tudo, tá ligado? Então, essa mensagem é uma mensagem muito clara já do que ele tá querendo dizer. Ou vocês vão fazer o que eu quero até o final, ou vocês vão vazar. De uma forma ou de outra. Então, o ministro da guerra, né, o Peter Hegseth, ele falou sobre várias coisas. Primeiro, do peso dos militares, falando que eles têm que ser o exemplo. E aí eu fico perguntando, nossa, se os militares têm que estar, né, não pode estar com sobrepeso, né, com nada, então eles têm que seguir um exemplo, né, mas o presidente dos Estados Unidos não segue esse exemplo. Exato. O cara não consegue nem fechar o próprio botão da calça sozinho, tá ligado? Não, as canelinhas dele já é canelinha de cachaceiro já, a meia fica até apertada, a meia GG é apertada já. Exatamente. Aí ele falou, mano, da galera, tipo, se barbear. Tá proibido agora, tipo, manifestações pessoais, né? Que é tipo, da barba e do cabelo. E isso, da barba, eu tava vendo o depoimento de um militar norte-americano preto, que ele fala que isso é uma medida que afeta, sobretudo, militares os negros. Pretos, os negros. Porque tem uma questão, né, de algumas doenças de pele relacionada à barba e tudo mais, que afeta mais homens negros. E é um bagulho muito simples, Chay. Porque, tipo, pessoas com mais melanina, pessoas pretas, elas têm cabelos que são mais crespos. E aí, quando você faz a barba, o cabelo, ele às vezes nasce dentro da pele. Sim. Porque ele é crespo. Sim. Então, por uma relação de não ficar se esfolando com uma gilete todos os dias, você não faz a barba do jeito assim, você não deixa a cara limpa.
Mas a barba não é que ela tá mal feita. Você não deixa aquela barba de comunista clássico, né? De Karl Marx. Você deixa aquela barba meio por fazer, né? Uma coisa assim. Depende, viu? Muitas grupos especiais do exército tem barba tipo Karl Marx. Tem, Tá ligado? Tem. Mas especificamente isso é um target pros negros. Porque eles querem um exército branco, irmão. Essa que é a discussão. O Trump já mandou embora um general preto de alto comando do exército, porque não tinha motivo. Ele mandou porque ele foi preto mesmo, porque ele era preto. E trocaram ele por um general branco. E também uma mulher de alto cargo dentro do exército. Também foi mandada embora, tá ligado? Então, a busca do Trump é uma busca parecida com a do Hitler, tá? Ela é a busca também de uma supremacia branca. Mas a questão deles é uma supremacia branca estadunidense. Ela não é uma supremacia... Não é a mesma supremacia do Hitler, entendeu? O Trump, pelo menos, ele tem mais tolerância sobre que tipos de brancos vão. Eu não tô falando que existe uma variedade muito grande, mas é porque, se você parar pra pensar, os judeus, eles eram brancos. Mas eles foram target porque eles eram judeus. No caso do Trump, é todo mundo não branco e não cristão. E isso tá muito claro no discurso dele. E isso é super importante, porque o discurso do Trump, ele passa também por isso, né? Falando que, desde a Segunda Guerra Mundial, o exército se transformou em um exército woke, desde o final da Segunda Guerra Mundial. E é por isso que os Estados Unidos nunca mais ganhou uma guerra depois da Segunda Guerra Mundial, porque o exército virou woke. Olha, mano, olha onde a cabeça do cara tá, velho. Olha onde a mente do maluco tá, mano. Ele tá muito distante de uma realidade. Mas esse é o motivo que ele falou. Mas eu acho que a parte principal, o cerne do debate do que tá acontecendo nos Estados Unidos e o nível de fascismo que eles estão, é porque ele deixou claro pro exército dos Estados Unidos, ele é uma força armada pra agir externamente. Não internamente, mas o Trump deixou claro que eles precisam lutar contra o inimigo que está dentro da sociedade estadunidense. É o que ele chama de within, né? De dentro. Ele falou literalmente, né? Vocês têm que combater guerras externas, mas também tem uma guerra interna pra vocês lutarem, né? Ele falou, boa parte de vocês vão estar aqui, combatendo internamente. Foi isso que o cara falou, mano. Tipo, se vocês não estão entendendo a gravidade do que o cara falou, o cara fez uma reunião aberta pro mundo, falando que, exército, nós iremos acabar com os nossos inimigos internos. E quem é o inimigo interno dele? É um movimento mais progressista. Eu não consigo nem chamar de esquerda nos Estados Unidos. É que assim, eles estão tão longe da esquerda, enquanto sociedade, do que a gente entende de esquerda, que eu acho que é até uma ofensa falar que ele tá indo contra a esquerda. Mas ele usa esse discurso, né, de que essa esquerda, né, terrorista, que está causando problemas. Não só ele, né, Miojo? A semana passada teve uma entrevista com a Kamala Harris, que ela falou, Trump, ele é o nosso representante, é o comunista do nosso tempo, da América. Então, existe essa coisa nos Estados Unidos de democratas e republicanos que, para quem acompanha, sabe que é o mesmo partido, mas com cores diferentes, de ficar chamando um ao outro de comunista. Quando você fala assim, caralho, velho, não tem um comunista nessa porra, né? Não tá vendo, não. Sabe? Embora, respeito aos meus camaradas comunistas que realmente existem lá. Não, existe. Eu tô falando dos democratas. Ali não tem comunista nos democratas. Você tem um ou outro deputado que é um pouco mais combativo, que a gente pode falar que é uma figura de esquerda, né? Sobretudo os deputados que apoiam a causa palestina. Mas assim, um entre quantos? É um Glauber Braga, sabe? É tipo isso mesmo. Então, a gente tem que deixar claro que o que tá acontecendo ali pode ser que ecloda numa guerra civil. Por quê? Porque membros do serviço militar vão sair do exército. Mano, isso vai acontecer, cara. Porque o exército dos Estados Unidos não é o exército pelego que a gente tem no Brasil. Não é. Até a recepção deles, quando o Hegseth termina o discurso dele, fica um silêncio sepulcral ali. Ninguém bate palma, ninguém... Porque tá todo mundo assim, que merda que tá acontecendo? Porque eles estão cobrando lealdade ideológica desses caras. Generais. Exatamente, mano. Exatamente. Tipo assim, a gente vai fazer isso aqui e vocês têm que estar com a gente. Se não tiver com a gente, vocês estão contra. É basicamente essa a mensagem, né? Exatamente essa a mensagem. Mas a grande questão é que, como o exército dos Estados Unidos ele não é 100% pelego, uma galera vai desertar, mano. E aí que entra a questão. Porque essa deserção
do exército, ela vai ser intencional. Eles vão se organizar fora do exército. Porque eles têm as táticas de batalha, conhecimento logístico, conhecimento de combate. Eles não são pessoas civis. Eles são militares que estão debandando do exército porque o presidente dos Estados Unidos quer usar o exército contra a população dos Estados Unidos. Isso é uma guerra civil que está se iniciando. De duas uma. Ou a guerra civil se instaura nos Estados Unidos, ou ele realmente vai tomar o poder absoluto. E ele vai matar todo mundo. Mano, porque assim, o nível é... A ordem executiva, Chay, fala que, tecnicamente, membros da Antifa, mas não pode se comunicar de forma organizada nas redes sociais, na mídia. Você não pode fazer críticas. Porque o que ele estabelece ali é que, tipo... são ações contra a nação. Entendeu? E o que são ações contra a nação? Não é nada, é tudo que ele não quiser, né? Fica a critério deles. E eles já tinham feito isso poucas semanas atrás no Pentágono, né? Não permitir que os jornalistas que têm acesso ao Pentágono possam divulgar nada sem a autorização deles. Assim, cadê a tal da primeira emenda dos Estados Unidos, né? Pra onde foi a tal da liberdade de expressão estadunidense? Foi pro caralho, né? Nunca existiu, né? Ela Nunca sempre existiu. Nossa, essa galera que fala de liberdade de expressão, mano, não entende os Estados Unidos. Não entende. O pessoal dos Estados Unidos, eles sempre viveram sobre um cabresto. De que tem essa ilusão da liberdade de expressão, mas ninguém fala. Você entende o que eu quero dizer? Eu posso falar, eu só não vou. Porque pode dar bosta. Não, mas é verdade. Eu posso dar esse exemplo quando eu comecei a comprar livros nos Estados Unidos. E um membro da minha família, lá nos Estados Unidos, estadunidense, falou pra mim: nossa, não compra esses livros, porque o governo está te vigiando. Eles vão te prender. Caralho. Caralho, esse é o nível da liberdade de expressão do estadunidense. Esse é o nível médio das pessoas. Então, essa ideia estúpida de que os Estados Unidos têm uma liberdade de expressão irrestrita é uma viagem de quem não conhece os Estados Unidos. Não conhece mesmo os Estados Unidos. Tem pra nazista, que pode se organizar, pode fazer passeata e o caralho, os Proud Boy da vida. Essa galera aí tem a liberdade restrita. Porque assim, eles podem falar o que eles quiserem. Lembre-se do movimento que teve no primeiro governo do Trump, da galera andando com vela e roupa branca. Era os Proud Boy, não era? Era os Proud Boy. Lembre-se desse evento. Isso não é algo novo, gente. Isso já estava no primeiro governo do cara. Eu só não acreditava, depois de vir pro Brasil, acreditei em tudo, de que ele ia conseguir se reeleger. E ele conseguiu. Pelos mesmos princípios. É porque é aquilo, se você combate a esquerda, se você cerceia a comunicação da esquerda, que a gente sabe que isso acontece, sobretudo nas redes sociais, nas mais diferentes mídias sociais isso acontece. Se você combate os antifa, você tá abrindo o caminho pra quem, miojo? Não é mesmo? Mano, se você combate quem combate fascismo? Os fascistas, você só pode ser o quê? Né? Ué, quem que vai crescer? Quem que não vai ser combatido? Vamos aqui fazer um espectro, Chay. Vamos fazer um espectro sobre que nível está os Estados Unidos desse avanço do fascismo lá. E que, assim, o poder já está tomado. É que, como nós estamos vivendo a história, tudo está acontecendo em câmera lenta pra gente. Mas quando alguém for estudar a história lá pra frente, daqui a 50 anos, isso vai estar dado já. Daqui 5, 10 anos a galera já vai estar vendo isso como movimento. Não, é porque rápido. A gente não sei, mano, sabe por quê? Porque a gente não sabe a consequência do que tá acontecendo. Ah, tá. A gente tem que esperar ter a conclusão desse processo. Tem uma conclusão, porque isso pode gerar uma guerra, isso pode gerar um monte de coisa. O processo histórico tá acontecendo e nós estamos na câmera lenta do processo histórico. É como se a gente estivesse vendo exatamente 10 milhões de frames por segundo nesse momento. Tá ligado? É tipo, tudo tá acontecendo muito devagar. Sim, porque nossa vida tá acontecendo, entendeu? Lá pra frente, a história é o quê? É um resumo do que aconteceu. Vai estar tudo num livro só, né? E os anos pulam, né? No ano tal coisa aconteceu e não sei o que, babá, tá ligado? No ano tal, aconteceu a guerra. Então, 2025 é um ano, a chave vai ter muitos capítulos, eu imagino. Porque vários. Meu irmão... Vai ter vários. Então, o que acontece? Tem um cientista político chamado Lawrence Brett, que ele fez um estudo, né, num paper que ele publicou chamado Fascism Anyone, que é tipo assim, alguém quer fascismo, né? Seria essa a piada dele, né? E aí, ele fez um levantamento dos regimes, né, fascistas
da Alemanha, né? Do Hitler na Alemanha, do Mussolini na Itália, do Franco na Espanha, do Suharto na Indonésia e do Pinochet no Chile. No Brasil não deu certo porque foram vários generais. Aqui foi diferente, né? A gente teve um regime militar que tinha bases fascistas, mas ele não era fascista, né? Por assim dizer. Então, ele levantou que existem 14 características em comum desses sistemas. E vamos ver aonde os Estados Unidos está nisso. Vamos fazer um check, né? Vamos lá. A primeira condição que ele coloca é de que ele precisa de estar sempre com slogans, símbolos, músicas e uma parafernália midiática, lembrando eles de um certo patriotismo. Bandeira em todos os lugares, né, símbolos, tudo isso. Os Estados Unidos está nesse ponto? Acho que sempre esteve, né? Acho que nunca saiu, né? Se a gente parar pra Nunca pensar. saiu. Então a gente já pode falar que tá lá, certo? Uhum. Eles começam a ignorar os direitos humanos. Eles sempre fizeram isso. Mais uma vez. Então, mas agora eles estão fazendo isso internamente. Agora é Da interno. mesma forma dos símbolos nacionais, o governo está fazendo isso de forma muito mais ativamente. E é os símbolos nacionais cristãos, tá? Tem isso. Isso quando não é aquela bandeirinha dos 50 estados, um Israel. Eu não sei se você viu isso. Também tem essa também. Vamos lá. Próximo estágio, terceiro. Eles criam, idealizam inimigos dentro da sociedade. Que são os inimigos dele. Os inimigos que não só deles, mas é o inimigo da nação. Aham. Né? E aí você tem essa parada da identidade nacional que você tem que proteger o seu país. E isso pode estar na relação racial, étnica, religiosa, minorias. Você pode colocar aí no meio os clássicos, né? Os comunistas e socialistas, tá ligado? Tudo vira o inimigo pra eles. Os Estados Unidos estão nesse nível? Sim, né? Terceiro passo. Sempre teve, eu acho. Vamos lá. Supremacia militar, mano. E aí vem o discurso do Trump. Supremacia militar sobre um passado militar que era forte. Mano, o Trump até falou dos navios, cara, que ele achava os navios feios. E que a gente tinha que voltar a construir navios que eram feitos na década de 40. Porque eles eram mais bonitos e robustos. Eu acho que o desfile do Dia da Vitória na China entrou tanto na mente desse cara, velho. Nossa, mas demais. Tanto, tá ligado? Tá derretendo a mente, dá pra ver. Você entendeu? Então, a supremacia militar tá clara também. Tá muito clara. Vamos lá, pro próximo. Você acabar com a evolução social sobre os direitos da mulher, sobre as pessoas LGBTQIA+, você, tipo, ignorar toda a existência disso. Podemos falar que sim. Ele expulsou até do exército. Controle da mídia, o próximo ponto. O controle da mídia, ela ainda não está claramente, mas já começou. Porque ele começa a regular as coisas pelo tweet que ele faz, né? Pô, esse cara tinha que ser mandado embora. O canal de TV vai lá e manda embora. Ele começa a ameaçar que vai tirar as concessões da TV. Quem estiver falando mal dele. Então, isso já começou. Já existe uma censura muito clara na mídia. E tá todo mundo pisando em ovos. Jimmy Kimmel que o diga, né? Que voltou, o programa dele voltou, né? Mas ele ficou alguns dias fora do ar porque fez uma Não, mas crítica, teve outro né? que foi mandado embora também. Pelo mesmo motivo. O Coben tinha sido mandado embora. O Coben também tinha sido, é verdade. O Steve Coben. O Steve Coben foi mandado embora por causa do Trump. Porque ele falou e os caras foram lá e mandaram embora, tanto que ele até fez o Twitter, né? Com os dois caras ele fez o mesmo Twitter, né? Ainda bem que eles mandaram ele embora e não sei o que lá e bababá. Vamos lá. Obsessão pela segurança nacional. Isso sempre existiu nos Estados Unidos, é até difícil, né? Mas acho que no Trump, principalmente no primeiro mandato dele, isso ficou muito mais evidente, com todo aquele papo de we have to build a wall, tá ligado? De tem que construir a parede, o muro contra o México, entre o México. Né? E ele tá com essa obsessão nesse governo que ele tá falando de tomar a Groenlândia. Porque também. Isso é importante pra segurança nacional. O Brasil estar alinhado com eles é importante pra segurança nacional. Tudo agora, as tarifas pra proteger a segurança nacional, entendeu? Assim, se eles tiverem que atropelar a soberania de quem quer que seja, do país que for do mundo, pra proteger a soberania deles, né, a segurança deles, eles vão fazer. Porque, vão fazer, com certeza. Proteger a nossa segurança nacional. Que assim, né, quem lhes conferiu esse direito, né, nos Estados Unidos? Acho que ninguém, é vocês que inventaram isso aí. Então, mas tá aqui também. Porque também. não é que eles inventaram, lembre-se. Eu estou falando dos pontos que são comuns entre os sistemas fascistas. Religião e o governo, juntos. Nossa, tá também lá. Os Estados Unidos tem aquela coisa, né,
Eu não lembro de quem que é a frase sobre a cadela do fascismo tá sempre prenha, sobre o ovo da serpente, que vai não sei o quê. Irmão, os Estados Unidos, me parece, eu posso estar errado nisso, mas me parece que a grande mãe do fascismo é os Estados Unidos, tá ligado? Porque, Então, essa que é a grande parada. Se inspirava nos Estados Unidos, né? A solução final nazista foi inspirada no genocídio dos ameríndios na América do Norte. Então, assim, essa aí é a grande mãe do fascismo, tá ligado? Então, é aí que a gente vai chegar, cara. Porque todos esses pontos aqui já acontecem nos Estados Unidos há muito tempo. A grande questão é que agora você tem alguém que centralizou todos de uma vez só. Entendeu? Poder corporativo protegido. O que foi as Big Tech? Lambendo lá o Trump naquela reunião. Exato. Com o Zuckerberg, a cabeça do meu pau, o Bezos, o Bill Gates. O filho da puta do ChatGPT também tá lá. É, o CEO do ChatGPT, tava todo mundo lá. Não só eles, tinham mais gente. O da NVIDIA também tava. Você entendeu? Uhum. Então, proteger as corporações, a Apple também tava nesse, aquele filho da puta também do Tim Cook, né? O Tim dos biscoitos. Tava lá também. Ó, próximo ponto, 10º, a gente tá acabando já, ó. Você suprimir organizações dos trabalhadores. Cereja no bolo. Então, já existia, né? Mas tá mais forte agora também. Eles estão reprimindo também organizações dos trabalhadores. Embora a gente só esteja vendo a imigração acontecendo, essas outras coisas também estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas é que pra gente, no Brasil, chega mais a parada da imigração. Apenas um comentário assim bem aleatório, Miojo, mas que acho que mostra como essa parada aí é parte deles, a perseguição aos trabalhadores. A música Living on a Prayer, do Bon Jovi, fala sobre greve de sindicato. Se você não ouviu, não sabe, vai ouvir ela e presta atenção na letra. Mas é isso mesmo. Você pega o Rage Against the Machine, eles foram considerados uma banda subversiva porque eles estavam fazendo crítica social sobre o governo, você entendeu? E aí a gente entra no quê? Isso daí, da repressão das músicas, a gente entra no próximo ponto, que é o quê? Sobre você descredibilizar os intelectuais e as artes. E aí a gente tem toda a descredibilização, principalmente das universidades, ao qual todos os membros do governo, tá? Todos. Menos o Trump, porque ele nunca foi capaz de passar nas universidades mais fodas dos Estados Unidos, né? Não sei se você sabe disso. Ele tem um ranço com isso, que ele nunca foi aceito em Harvard. E os filhos dele também nunca foram aceitos em Harvard. Lógico que tem o intelecto de uma cocada, essa porra. Fascista, né? Eu fico surpreso que fascista tem massa cefálica, né? Mas, vamos lá. Ele descredibilizando todas essas instituições, isso também, e a gente tem a clara imagem histórica, né, da SS queimando os livros, né? Queimando os livros na época pré-Segunda Guerra Mundial, quando o fascismo já tinha tomado todos os poderes e controle da sociedade. Outro ponto, ó, até agora a gente foi 11, tá, Chay? A gente deu um sim pra 11 até agora. Gabaritado essa porra até agora. Tá quase gabaritado. Vamos lá, o próximo ponto, 12º. Obsessão pelo punimento do crime. Então você tem um aumento do poder da polícia, você tem mais violência nas ruas, você tem a Guarda Nacional impedindo protestos. E sendo incentivada a combater, não só isso, não só a Guarda Nacional, né? O Trump, ele inaugurou a sua própria Gestapo, né? Que é o ICE. Que é o ICE. Que assim, ninguém sabe quem é, de onde vem a grana, como funciona. Todo mundo usa máscara, pode fazer o que quiser. É literalmente a Gestapo dele. Vamos pro próximo ponto. Corrupção. Aí você acha que tem? Eu não sei se vocês sabem disso, tá? Vocês estão falando, mas o Trump não tem caso de corrupção. Nunca vi nenhuma notícia sobre isso, né? Mas tem uma parada que é o seguinte, Chay, que tá acontecendo que ninguém tá falando. Agora, no governo dele, o segundo governo dele, a família Trump já chegou a fazer cerca de 7 bilhões de dólares com criptomoeda, irmão. Eita, como trabalha. Eita, como esses caras trabalham, velho. E teve também a parada do tarifaço também, né, Miojo? Teve o tarifaço também. Quem tá ganhando com isso? Os bilionários que fizeram caralhadas, bilhões de dólares em algumas horas. Esse ano. Aquela história que ninguém consegue explicar ainda sobre aquela movimentação financeira que acontece na Bolsa de Valores dos Estados Unidos quando o Trump faz
jogava o tarifaço, né? Toda hora que jogava o tarifaço, alguém ganhava um dinheiro pra caralho, assim, na bolsa. E isso aconteceu no tarifaço do Brasil. Tem reportagem sobre isso. Será que não tá rolando uma corrupção? Então, eu acho que eu vou dar check também nessa. Pode dar. E o último ponto, 14º, é sobre eleições fraudulentas. Esse daqui não... Ele já meio que aconteceu, né? Porque teve a história dele ligando lá, lembra, pro governador da Pensilvânia pedindo votos? Mano, me arranja tantos votos. Mas vamos falar que, teoricamente, o 14º não aconteceu. Mas tem um flerte, né? Teve a conversa dele com o Zelensky aquela vez. Exatamente. Não é só um flirt. Existe abertamente. Desde quando ele foi eleito, cara. O cara foi eleito, ele não tomou posse. E eles já estavam falando de um segundo mandato do Trump. Já mudou o esquema de zona eleitoral. Falou com o Zelensky sobre a parada de se o país está em guerra, então quer dizer que não tem eleição? Recebeu o presidente da Turquia, o Erdogan, no Salão Oval e falou: esse cara aqui entende de eleição fraudada, ele manja muito. A gente precisa ficar de olho nisso, porque, teoricamente, é quase um gabarito aqui. Só faltou a 14ª. A última que tá ali balançando, né? Tá meio a meio ainda. Tipo, meio que já tá rolando. Só não tem a confirmação final, mas, porra, de 14 a gente preencheu 13 e a última tá mais ou menos assim, eu acho que a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que os Estados Unidos é um país já totalmente fascista. Não que não fosse antes, né? Mas hoje ele é declarado, talvez. E essa que é a parada, Chay. A parada é que os Estados Unidos sempre foi um país fascista. A gente sabe disso. A gente sempre soube. Porque a gente não mora lá. E a gente sofre as influências dele. A diferença é que o fascismo imperialista dele, eles executaram o que o Hitler não conseguiu. Mas eles fizeram isso sem ter, teoricamente, uma guerra declarada com o mundo. A diferença é que em todo o sistema fascista, você tem o quê, mano? A queda do capital. Em determinado momento, você não consegue mais controlar aquela merda. Porque você precisa deixar a população feliz e para isso você precisa de corrupção. E para não gerar uma corrupção infundada nos Estados Unidos, eles geram guerra. E aí a guerra gera dinheiro. E eles conseguem manter o sistema. Mas o Trump, essa figura desse líder político, né, de um movimento que se chama trumpista, né? Ele conseguiu centralizar esses 14 pontos na potência máxima. Mas, deixando vocês por aqui com essa nota. Generais saíram dessa reunião falando que o Trump, ele não tem condições mentais para estar como presidente, tá? Então, eu quero deixar isso aqui no ar, no final desse episódio, porque já começou os burburos de que o Trump, ele tem demência, e essa demência está ficando cada dia mais evidente. E aí que entra o problema. Eu acho que o vice-presidente, ele tem mais aspirações, né? Mas não. O vice-presidente, ele é um supremacista branco. E se ele tiver com o estado inteiro aparelhado dessa forma, teremos problemas muito graves em breve. Porque se o Trump for afastado, vai ser pior ainda, eu acho, tá? Eu acho que vai ser pior. Porque aí o governo dos Estados Unidos vai estar abertamente na mão da supremacia branca. Nada de bom pode vir do bueiro do mundo, né? Então a gente pode esperar o pior sempre. É isso. Então vamos nos despedirem de vocês. Se você gostou desse episódio, compartilhe ele, passe pra galera. Fazemos esses episódios aqui 2 vezes por semana, falando de tópicos que estão na atualidade. E também, quem tá acompanhando nossos monólogos, vai lá, acompanha também. Tá sendo um projeto bem bacana, que nós estamos falando sobre nossas opiniões políticas em pontos específicos da história, ciência, sociedade atual, né? Tudo está sendo debatido também nos monólogos. Se você não conhece esse bloco, vai conhecer esse bloco que a gente tá fazendo especial pra vocês, beleza? Se vocês não seguem a gente nas redes sociais ainda, segue a gente nas redes sociais. Estamos lá sempre produzindo e postando conteúdos pra vocês. E também tem o nosso Apoia-se aí. Se você quiser, clica no link do Apoia-se. Você pode ajudar esse projeto de outra forma também, que ela é muito importante pra manter esse projeto de pé, não é mesmo? Então, sem mais delongas, nós vamos nos despedindo de vocês e vemos vocês no próximo episódio, beleza? Um beijo, um cheiro. Tchau, tchau. Até a próxima, amigos. Falou, valeu.